do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos então neste momento pedir a luz de Deus para a gente entender e compreender a virtude da esperança, né? Lembrar que nós estamos entrando no ano santo da redenção, que é Peregrinos da Esperança. Já colocamos um vídeo sobre isso no canal, mas então a gente pegar hoje outro enfoque sobre esperança, né? Que é olhar, vamos dizer dessa forma, as doenças da esperança, né? Que o Catecismo da Igreja Católica vai trazer. Então a primeira palavra é aquilo que é Romanos 5,5. E a esperança foi derramada, a esperança não engana, não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança é uma virtude teologal, porque ela se refere a Deus, não é esperança humana, não é otimismo. Otimismo é outra coisa, tá? E ela se prende nesse desejo da felicidade do reino dos céus e da vida eterna. Então a esperança sempre está ligado a esse processo teologal da vida eterna. No 2090 do Catecismo, quando Deus se revela e chama o homem, esse não pode responder plenamente ao amor divino por suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a esse amor e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o temor de ofender, o amor de Deus e de provocar o castigo. Então a esperança que nos salva de apostar demais em nós mesmos. Por quê? Eu tenho que amar o próximo, eu tenho que ter fé em Deus, mas é esperar, é crer, esperando e crendo que Deus é que vai me dar esses auxílios. Então esperar sempre em Deus. O primeiro mandamento visa, no 2091 do Catecismo, também aos pecados contra a esperança. E aí é o que nosso tema hoje, que são o desespero e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal e os auxílios para alcançá-la, ou perdão dos seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel, e suas promessas e misericórdias. E no 2092, o contrário do desespero é a presunção. E aí que agora nós vamos começar a trabalhar. O homem presunçoso é aquele que tem dois tipos de presunção. O primeiro tipo, aposta em suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto. E o segundo, presume a onipotência e a misericórdia de Deus, esperando obter perdão sem conversão e glória sem mérito. Então vamos pensar no primeiro, poder salvar-se sem a graça de Deus. Então é a presunção que vem de uma heresia chamada pelagianismo do tempo de Santo Agostinho, século IV, século V, em que considerava que a não salvação do homem apenas seria uma questão moral. Sendo assim, Adão deu um mau exemplo que pode ser seguido do mesmo modo que Jesus deu um exemplo do bem. Segundo a teologia, o que acontece em Adão? Há o pecado original, e esse pecado
ele entra na humanidade, por um homem veio o pecado, né? Por um homem vem a redenção, que é o próprio Cristo. Então, esse homem pecando, ele transmite o pecado, por isso que a gente batiza a criança, aquela coisa toda. Então essa é a teologia católica. Mas Pelágio, ele falava que não. O pecado, desde Adão, ele se transmitiria somente pelo exemplo. Então a pessoa, ela já nasceria boa, ou com a capacidade para ser santa, e pelo mau exemplo ela ia se machucando, se maculando. Mas não é assim que funciona. Porque na medida que eu acredito nisso, eu vou falando o quê? Então eu posso me salvar sem a graça, somente com meu esforço próprio eu vou fazendo atos morais, e isso vai me salvar. Isso é errado, gente. Novamente voltar para Efésios 2:8. É por graça que vós sois salvos. Sem mim, João 15, nada podeis fazer. Então, Santo Agostinho e São Jerônimo se levantaram contra esse tipo de heresia. Só que a gente pensa assim: não, Santo Agostinho resolveu o problema, está tudo resolvido. Não. Uma das pragas do mundo de hoje é o que chama-se neopelagianismo, aí segundo o Papa Francisco, que é um erro gerado aí pela gnose, né, que é apostar que o conhecimento salva tudo. Ser objeto de adoração aqui não é mais a mente humana, mas o esforço pessoal, uma vontade sem humildade, e sente-se superior aos outros ao cumprir determinadas normas, ou por ser fiel a certo estilo de vida católico. Ainda há cristãos que insistem, aí da exortação apostólica Gaudete et Exsultate, em seguir outro caminho, o da justificação pelas suas próprias forças, o da adoração da vontade humana e da própria capacidade, que se traduz numa autocomplacência egocêntrica e elitista, desprovida do verdadeiro amor. Então é a pessoa pensar que eu, pela minha própria força, eu vou ser salvo. Isto é presunção. Por isso que às vezes Deus permite na nossa vida algum tipo de queda, que pode ser pecado conforme Romanos 1 ou não, alguma humilhação, por exemplo, para a gente aprender a se colocar no próprio lugar. Porque hoje, não só fora, mas dentro de igreja, está esse processo todo, né? A pessoa tem 3, 4 práticas de piedade, já estou melhor, porque afinal de contas, eu estou melhor que aqueles ladrão que está ali. Quem fala assim? A parábola do fariseu e do publicano. Te louvo, Senhor, porque eu pratico a justiça, faço jejum, papapá, e não sou como os outros homens, ladrões, e nem como esse publicano que está aí atrás. E Jesus é claro na parábola. O publicano, por reconhecer esse pecador, ele saiu justificado. O fariseu, louvando porque era maior do que o outro, não. Tá? E o Dom Ascona, ele, uma vez pregando retiro para nós em 2012, ele falando do nosso carisma do louvor de Deus, ele falava que era atual, porque exatamente por causa desta palavra aqui, o louvor de Deus ele vai contra esse neopelagianismo. Porque louvar Deus pela palavra e pelos atos, você só pode fazer isso unido à graça de Deus.
Na medida que eu faço pela própria força, eu não consigo mais louvar a Deus. Minha vida não se torna mais um louvor. Certo? Então precisa tomar cuidado com esse germezinho, esse vírus. E ele vai contaminando o nosso modo de pensar. Tanto que quem é da renovação há mais de 20, 30 anos atrás, eu fiz até um trabalho sobre isso, é bom começar a pensar sobre isso. Mas a gente aposta demais em música disso ou daquilo e esquece de louvar. E o que é louvar? É referenciar a vida a Deus. Agora, se eu fico só em animação, a minha vida não ancora em Deus. Tá? Não é que não é para ter animação, tem animação do jeito que quiser, mas é preciso garantir o louvor, esse modo de referenciar a Deus, tá? De estar verdadeiramente ligado a Deus. Então isso é essencial. Isso é essencial. A pessoa, e isso aconteceu também em certos lugares da renovação, em que, quando era perseguido, a gente crescia, agora que não é mais, parece estar rezando para perseguir de novo. O problema não é perseguição. O problema é que, quando a gente é pobre, está desprovido, não é perseguido, o que acontece com a gente? A gente passa a confiar em Deus. Quando você está com a vida mansa, você tem 15 salão paroquial à sua disposição, tem 28 igrejas, está tudo fácil. O que começa a acontecer com você? Você começa a confiar em você ou na estrutura. E esquece de interceder. Você esquece de confiar em Deus. Esse processo de confiar em homem ou confiar na matéria é pelagianismo. Porque eu começo a confiar que, não, agora eu tenho estrutura, agora vai dar certo. Agora eu tenho isso, agora vai dar... Não. O que nos salva é realmente estar ligado a Deus. É realmente Ele que é o Salvador. Deu para entender, gente? Então isso é fundamental. E é isso hoje que vai tirando a nossa capacidade de ter esperança. Porque a gente não precisa ter esperança. Eu estou vendo já, eu já tenho tudo na minha mão. Então aí vira uma doença. Lucas 12:16. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito. E ele refletia: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntasses, de quem serão? Assim acontece com um homem que entesoura para si mesmo
e não é rico para Deus. Qual é o problema aqui? Não é ele ter colhido muito. Isso é uma graça de Deus. Não é ele ter... Então, mas vamos detectar onde está a soberba aqui. Não é ele falar, eu vou derrubar silos e construir maiores. Porque, óbvio, se a colheita é grande, eu tenho que construir silos para acolher mais os que foi, o alimento que foi colhido. Quando ele vira, e repara que ele não vira para Deus, te louvo, Senhor, porque não. Ele olha para dentro da própria alma e fala, regala-te, fica feliz, porque você vai ter os seus bens, o depósito para muitíssimos anos. Quem pode falar, eu por muitos anos eu vou viver nessa casa, eu por muitíssimos anos eu não vou precisar de dinheiro, eu por muitíssimos anos eu tenho tudo que eu preciso? Dá um treco, acontece 2 minutos, como é o caso daqui, morre, acabou, tá? Então o problema é ele não falar com Deus e olhar para si mesmo. Ele está se louvando, ele não está louvando a Deus, ele está louvando ele mesmo. E aí os 4 verbos: descansa, come, bebe, regala. Há problema em descansar, em comer e beber, em ficar feliz? Não. Mas ele está falando o quê? Fica fazendo isso em cima daquilo que você tem, porque isso quem fez foi você. Então ele não referencia a Deus, ele é presunçoso. Ele tem a esperança, ele espera em quem? Nele mesmo. Aí ele está sendo meio narcisista também, não tá? Sim, narcisista, soberbo, orgulhoso, jactancioso, e aí vem. Oi? Não, ele não reconhece que é Deus quem fez. Escuta, que está cheio, e hoje muito mais, porque hoje a gente tem uma facilidade muito grande, e a gente está confiando demais, tendo esperança demais naquilo que passa, e não naquilo que não passa, tá? Então, é o caso da parábola. Só que a pessoa esquece que ela vai morrer, tá? E agora o que acontece? Como Jesus vê esse homem? Ele, assim acontece com um homem que se entesoura para si mesmo e não é rico perante Deus. Quem que é rico perante Deus? Aquele que tem esperança em Deus, aquele que verdadeiramente espera em Deus. Então isso é uma doença que a gente precisa detectar em nós mesmos. Por quê? Por isso que Deus vai tirando certas coisas nossas, para a gente aprender a ter esperança nele. Romanos 9,16. Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Então, a escolha, a decisão, não depende daquele que quer. Então, essa coisa, querer é poder, até certo ponto, né, gente? Porque se dependesse de certos povos, o governante está morrendo, não vamos todo mundo rezar que ele vai. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é, vamos fazer todo mundo pensamento positivo que vai dar certo. Então, isso é presunção.
A decisão não depende daquele que quer, nem daquele que corre, que faz esforço, mas da misericórdia de Deus. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus e da sua providência. Só que tem presunção material, mas tem presunção espiritual também. Que aí é aquela coisa de eu confiar. Não, eu fazendo isso, aquilo, eu vou... Não. Sempre eu tenho que buscar praticar virtude, mas nunca a gente vai poder falar, não, agora eu já cheguei num grau de santidade que eu não preciso fazer mais nada, porque o meu céu está garantido. O Concílio de Trento vai falar que quem fala assim, anátema site, está excomungado. Por quê? É uma coisa prática, gente. O que Jesus falava? Quem perseverar até o fim será salvo. Então ninguém pode falar, eu já estou num grau de espiritualidade que eu estou garantido no céu. Ninguém. Nós temos que pensar que a gente precisa da graça de Deus e esperar em Deus, que é o tema, até o último suspiro da nossa vida. Tá? Orar como salmista. Bom, Deus nos amou primeiro, né? Então essa é a nossa esperança. Então quando tudo está desmoronando, Deus nos amou primeiro. Tá? Mas isso daí vai ser cura também na hora que chegar no desespero, né? Orar como salmista. Preservai também vosso servo do orgulho, não domine ele sobre mim, então serei íntegro e limpo de falta grave. Porque o orgulho é o próprio pecado do demônio. Então o orgulho é o pai e a mãe de tudo quanto é pecado. Porque o que é ser orgulhoso? Eu creio em mim, como esse homem da parábola. Então por isso que o salmista vai dizer, pedir essa graça, e acho que todos nós devemos pedir essa graça: preservai vosso servo do orgulho, de achar que eu posso, que eu consigo. Não é que também vai ficar num derrotismo, que aí a gente vai chegar no desespero depois, mas eu vou fazendo tudo, mas é Deus quem vai à frente abrindo. Eu vou atrás de Deus e não na frente dele. Tá? Outro tipo de presunçoso. Então o primeiro é achar que pela própria força ele pode ser santo. O segundo, presume da onipotência e da misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e glória sem mérito. Mateus 12:31. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo homem que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se porém falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem nesse século, nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto é bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois, e que podeis dizer coisas boas, porque a boca fala do que lhe transborda o coração. O homem de bem tira boas coisas do seu bom tesouro, o mal, porém, tira coisas más do seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda a palavra vã, palavra vazia, que tiverem proferido. É por tuas palavras que será justificado ou condenado.
Então a Bíblia Peregrina vai dizer que negar a ação do Espírito Santo, a ação manifesta de Deus, aí o ser humano se fecha à ação de Deus. Então isso é pecar contra o Espírito Santo. Então é aquela pessoa que crê que Deus tem obrigação de perdoá-la, mesmo ela estando e querendo, presta atenção nisso, mesmo ela estando e querendo continuar no pecado. Então não é falar, Deus perdoa todos os pecados, mas quando você quer que Deus seja concorde com o teu pecado e te aceite que você peque, continue pecando e prejudicando a si e aos outros, isso é presunção. Então eu quero ser acolhido, eu quero ir para o céu sem mérito. O que é sem mérito? Eu quero continuar fazendo mal, tá? Por isso Jesus vai falar da árvore boa que produz frutos bons, a árvore má produz frutos maus. Eu tenho minha vida apodrecida, fazendo mal, continuando fazendo mal, e Deus vai ter que me engolir dessa forma. É aquilo que a gente chama da falsa misericórdia. Então é uma visão de misericórdia em que Deus se torna concorde com o meu pecado. Então isso é pecar contra o Espírito Santo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Porque Deus está aí para nos ajudar. E o que você fala para Ele? Não, eu não quero. E o Senhor vai ter que me aceitar a si mesmo. Isso é presunção. Deu para entender, gente? Tá? Mateus 7:21. Aí é um pouco mais profundo isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Outra que aquilo que vós que praticais a iniquidade. As três obras aqui, pregar no nome de Deus, expulsar demônios e fazer milagres, essas três obras são obras proféticas. Então, o profeta, o falso profeta, ele pode fazer aparentemente milagre, porque Deus também pode fazer milagre através de instrumentos ruins. Ele pode pregar, ele pode expulsar demônios, mas ter uma vida podre. E aí essa pessoa, ela vai ser condenada. Por quê? Qual é o critério para ser assumido no céu? Começa dizendo o quê? Aquele que faz a vontade do meu Pai. E termina: retirai-vos vós que praticais a iniquidade. Então aquele que faz a vontade do Pai, não é aquele que fala a vontade do Pai. Então a nossa esperança, ela tem que estar baseada naquilo que é a nossa prática de vida. Se você é uma pessoa de bem, se você é uma pessoa ética, se você pratica o bem, se você realmente é uma árvore boa que dá bons frutos, aí sim você está no caminho certo. O dom de curar, de pregar, de fazer isso ou aquilo,
É Deus quem dá. Mas não quer dizer que se você for canal disto, você é santo. Tanto que você pode, num processo aí analisando uma pessoa, como é o Padre Gilberto, pode ter feito milhões de milagres em vida. Por que a igreja fala, você pode fazer, ela não considera nenhum. Vai considerar na história tudo mais. Mas como critério para canonização, tem que ser depois da morte. Por quê? Porque você pode ser instrumento, mas tua vida não ter o que chama no processo virtudes heróicas. Tá? Então essa presunção é a falsa misericórdia. Tá? Deus vai ter que me engolir. E não vai engolir. Não vai. Tá? Agora vamos para o outro lado. O presunçoso, ele é orgulhoso. Tanto para falar que ele vai ser salvo sem mérito, como também que Deus na misericórdia vai ter que acolher ele de qualquer jeito. Tá? Mas agora tem o desesperado. O homem que deixa de esperar em Deus sua salvação pessoal e os auxílios para alcançá-lo o perdão de seus pecados. Então quem é o desesperado? É aquele que não espera mais em Deus, não tem mais esperança em Deus, na sua salvação. Então ele acha que Deus não pode salvá-lo. Ele não crê mais que haja auxílio para a salvação dele ou perdão de seus pecados. Todos nós aqui vamos morrer um dia. Essa é a tentação da hora da morte. Pode pegar a vida de santos, quando nós celebramos São Martim de Tours, dia 11 de novembro, na leitura dele vai falar isso. O demônio está lá. E aí ele vira para o demônio e fala: fera nefasta não vai ter nada em mim. Tá? Então, antes de a gente entrar na figura do desesperado, vamos tomar posse da palavra da ladainha da Divina Misericórdia de Santa Faustina Kowalska. E uma das invocações é: misericórdia divina, única esperança dos desesperados. Então, sempre vai ter esperança se você apelar para Deus. São Francisco de Assis falava: as palavras nunca e sempre só podem estar na boca de Deus. Então, pegando o que nós vamos ver aqui, nós já podemos tomar posse disso. Sempre vai ter o perdão de Deus para você, se você realmente quiser. Porque, mas você pode falar, mas o presunçoso não quer. Ele finge que ele quer, mas ele não quer. Então, sempre vai ter o perdão para nós, sempre. Tá? Mateus 10, 28. Não temais aqueles que matam o corpo, mas sim não pode matar a alma. Temei antes aquele, aqui não fala aqueles, é aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Então, não temei quem mata o corpo, que é todo e qualquer ser humano, inclusive eu mesmo, mas temei o próprio Deus. Ele tem poder para isso, né? Aí, para não ficar na teoria, é bom a gente ir na prática, né? Exemplos de desespero na Sagrada Escritura. Mateus 27, 3. Judas, o traidor, vendo então condenado, vendo Jesus que estava condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhe: pequei entregando o sangue de um justo.
Respondeu-lhe: que nos importa os sacerdotes? Isto é, lá contigo. Ele jogou então no templo as moedas de prata e saiu e foi se enforcar-se. Em Atos 1,15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós. Então ele era apóstolo pleno, e teve parte nesse ministério. Então Judas era realmente apóstolo. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era Aceldama, isto é, campo de sangue. O que acontece? A gente não pode falar se Judas foi condenado ou não, porque não é nossa função fazer isso aqui. Mas qual o caminho que ele deveria ter feito? Adianta jogar as moedas no templo? Isso é arrependimento? Isso é remorder-se, é remorso. O que seria o arrependimento? Pedir perdão àquele ao qual ele fez isso, que é o próprio Jesus. Então ele deveria ter voltar-se não ao sacerdote, ele deveria voltar-se para Jesus. Agora, no orgulho dele e no desespero, ele vai com relação ao sacerdote. Deu para entender a diferença, gente? Então, se nós estivéssemos no lugar de Judas, a gente deveria voltar-se para Jesus, e não qual a imagem que eu vou ter perante o sacerdote, se for qualquer coisa parecida. É o contrário de Pedro? É o que nós vamos ver agora. Mateus 14, 29. Jesus, no meio do mar, disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Então esse Pedro é o que depois vai receber o perdão. Mas, recobrando a violência do vento, teve medo. Judas também teve medo. Pedro também teve medo. O mar é o símbolo do caos, tá? E começando a afundar. O que é afundar no mar? Gente, Pedro era pescador, não nos esqueçamos disso. E ele está afundando. Ele sabe que ele está morrendo. Gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse mesmo Pedro vai ser aquele que vai negar Jesus 3 vezes, mas depois da morte de Jesus, aonde que Pedro está? Oi? Ele deu, como a gente diz, a cara para bater. Ele deu a cara para bater. Ele assumiu aquilo que ele fez. Ele não fez como Judas, que foi jogar as moedas, como coisa que jogar as moedas vai resolver alguma coisa. Ele reparar aquilo que ele fez. Depois vem: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Que aí as 3 negações, as 3 afirmações para reparar, tá? Outro exemplo de desespero, Atos 16, 26. Subitamente sentiu-se um terremoto, Paulo preso na prisão, tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as algemas de todos.
Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se, porque aquela coisa de colocar a espada no chão e jogar em cima dela, tá? Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Qual que era o medo aqui? Ele sabia que se os prisioneiros tivessem fugido e ele era o carcereiro, ele ia ser morto. Mas primeiro, antes de ser morto, ia ser flagelado, torturado. Então vou e me mato agora. O que leva esse homem a isso? O desespero. Tá? Outro exemplo de desespero. João 5, versículo 2 em diante. 2-9. Eu não vou ler tudo, mas que todo mundo lembra. Nós estamos acostumados de ver cura de Jesus assim. O leproso vem, o Senhor pergunta: que queres que eu te faça? Senhor, me cura, eu quero ser curado. Tá? A gente lembra do cego, não é? Filho de Davi, tem piedade de mim. Chama, ele vai, tá? Queres, cura. Em João 5, tem um paralítico que está à beira da piscina e que tinha uma história que um anjo movia a água. Esse enfermo havia 38 anos que estava ali. O número 38 é recomeço de vida. É isso que quer dizer o número 38. Ele está recomeçando, ele vai recomeçar a viver. Por isso que fala ali de 38. Vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? O enfermo, ele não responde sim. Olha como ele responde, que é a fala do desesperado: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 38 anos ele esperando uma pessoa e ninguém ajuda esse homem. Mas então, ele não sabe quem é Jesus. E o que quer dizer isso daqui? Na nossa vida é a mesma coisa, gente. A gente não enxerga Deus muitas vezes na nossa vida. E como lá no travesseiro, parece que ele está dormindo. Jesus não repete a pergunta. O que ele faz? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Tá? Qual a chave do desespero aqui? Para sair do desespero? Ele não se fecha. Ele expõe a dor dele, mesmo sem saber. Ele podia ser qualquer um. Ele expõe a dor dele para o outro. Tá? Então ele encontra essa saída. Mas ele vivia 38 anos sem esperança. Mas para sair da esperança, ele joga para fora o seu desespero. Então não é fingir que tem esperança. Tem hora que a gente tem que colocar como Jó a nossa desesperança perante Deus. Tá? Tem que ser franco com Deus. E não fingir que tem esperança, não tem esperança nenhuma. Tá? Oração de Santa Teresinha para obter a humildade. Presta atenção nisso. Mas ela dizendo, como sou fraca: de manhã proponho-me ser humilde, e à noite reconheço ter pecado por orgulho. Vendo-me tal, sou tentada a desanimar, mas sei que também o desânimo é orgulho. E agora? Por que o desânimo é orgulho?
Porque na medida em que você não se entrega a Deus, na hora que está tudo na escuridão, você está ainda acreditando em si mesmo. Por isso que o desânimo é orgulho. Deu para entender? Por isso é aqui a oração para pedir humildade, né? Portanto, e aí ela continua: quero fundar a minha esperança somente em vós, meu Deus, e não em ser humano. Maldito homem confia no outro homem, Jeremias 17:5. E já que vós sois todo-poderoso, concedei-me essa virtude, muito desejada, da esperança. E para que eu seja atendida, repetirei: Jesus, manso e humilde o coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Salmo 42:5. Por que te deprimes, ó minha alma, e inquietas dentro de mim? Espera em Deus, esperança, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus. Tá? Então, o único modo de sair do desespero, ou na leitura de Teresinha, do desânimo, é realmente fazer que nem o paralítico, jogar o desespero perante Deus e pedir que Ele intervenha na sua vida. Tá? Esse é o único caminho. Tudo bem? Então vamos depois para a adoração e vamos rezar pedindo para Deus nos curar. E que peçamos isso, que o Senhor nos cure da presunção e nos cure do desespero.